nome de Jesus, nós não estamos aqui por causa da palavra do homem. Eu já devolvi a glória que é do Senhor. A glória não é minha, não é do pastor. A glória é do Senhor Jesus, ó Pai. Então, Pai, que em nome de Jesus, ó Pai, o Senhor venha falar através da vida desse profeta. Pai, que em nome de Jesus, Ele já deu lugar para o Espírito Santo falar. Então toma, Senhor, totalmente a vida dele como um vaso de honra nas suas mãos, como o Senhor já tem falado. E haja, Espírito Santo, em corações aqui, haja nessa noite. Tenha liberdade, Espírito Santo, para falar, para se movimentar, para curar, transformar e realizar milagres. Em nome de Jesus, assim nós agradecemos. Aleluia. Bruno, pode virar. Glória. Vai comprar mais um, Bruno. Vai comprar mais um desse para deixar para você, tá? Mas agora é para mim. Amém. Boa noite, meus amados. A graça e a paz. Quem está feliz com Cristo aí, dá um glória a Deus bem alto. Aleluia. É muito bom ter você aqui nessa noite. Olha para o teu irmão e fala assim: irmão, é bom demais estar aqui com você, adorando a Deus. Amém? Queridos, nós estamos aí felizão, coração radiante aí da glória e da presença do Senhor, porque Deus, Ele tem sido bom. E hoje eu estava falando com o Senhor, pedindo a Deus uma direção, como sempre a gente faz, a respeito daquilo que Deus quer falar conosco, a respeito daquilo que Deus quer trazer ao nosso coração. E o Senhor me fez voltar na quinta-feira, quando a pastora ela ministrou aqui, ela trouxe os maiores atributos do Senhor, que é a onisciência, a onipresença e a onipotência do nosso Deus. E o Senhor colocou no meu coração hoje que nós precisamos dar continuidade sobre aquilo que a pastora, sobre aquilo que o Espírito começou a fazer através da vida dela. Quem esteve aqui na quinta-feira? Quem aqui recebeu uma palavra profética na quinta-feira? Quinta-feira Deus falou conosco que o Deus que me vê, fala assim, o Deus que me vê. E nós fomos ministrados a respeito dessa palavra, a respeito disso, a respeito do Deus que olha para você em todo o tempo. E o Senhor ministrou meu coração, falou: André, filho, nós vamos fazer 3 séries de cultos, e hoje vai ser o segundo. Nós falamos do Deus que me vê. Hoje nós vamos falar do Deus que me ouve. E na próxima pregação nós vamos falar do Deus que fala. Amém? E eu tenho certeza, irmão, que assim como foi impactante para mim, vai ser impactante na sua vida também. Fala assim: o Deus que me ouve. Amém? E quando nós falamos da onisciência, da onipresença, da onipotência do Senhor, nós falamos do Deus que tudo sabe, que tudo pode e está em todos os lugares ao mesmo tempo. Sim ou não? Ou seja, nada é impossível à voz do nosso Deus. Aquilo que a gente precisa entender quando nós falamos desses 3 atributos, que tudo que Deus quiser fazer, Ele faz. Ele não precisa pedir autorização para ninguém, Ele não precisa pedir licença para ninguém, Ele não precisa da ajuda de ninguém, pastor Cristiano. Ele apenas chega e faz. Ele faz acontecer aquilo que Ele quer, do jeito que Ele quer e da vontade, da maneira que Ele quer. Por quê? Porque Ele é o alfa, fala assim, Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Fala assim, todas as coisas que existem foram criadas por Ele. E se a palavra do Senhor, isso está em Colossenses 1, depois você lá, Colossenses 1, 16, 19, diz que tudo que existe, tudo que se formou, ou tudo que foi criado por Ele e para Ele. Ou seja, tudo que existe tem que louvar ao nome do Senhor. A palavra de Deus diz que se a gente não clamasse, as pedras clamariam. E eu não vou deixar uma pedra tomar o meu lugar na presença do Senhor. Eu vou abrir a minha boca todos os dias e vou continuar clamando o nome dEle, falando: Tu és o alfa e o ômega, o princípio e o fim, aquele que morreu, ressuscitou e vai voltar a buscar a sua igreja. É dele que eu quero falar nessa noite. Aleluia. O Deus eterno, fala assim, Deus eterno, soberano. Ele é um Deus eterno, irmão, que decidiu revelar a eternidade para seres fracos que nem nós.
todo vislumbre que Deus traz, toda revelação que Deus traz, Ele está trazendo um vislumbre da eternidade daquilo que Ele é e daquilo que Ele faz. Pastor, o que o senhor quer dizer? Que conhecer a Deus é você conhecer a eternidade onde você vai morar, é você conhecer a soberania daquele homem, daquele ser soberano que você está adorando neste lugar. Então, quando você vai adorar algo que é soberano, eu não posso chegar de qualquer maneira, eu não posso chegar de qualquer jeito, eu tenho que chamar a atenção dele. Bruno, está tudo bem aí, meu amado? Glória a Deus, amém? É que ele está mexendo no celular, está se ajeitando ali. Então, irmãos, por quê, pastor? Porque quando você vai chegar na presença do Senhor, você vai adorar o que é santo, você não chega de qualquer maneira. Quando eu quero agradar a minha esposa, aí a gente dá uma briguinha, tem uma briguinha. Quem aqui briga com a esposa? Mas a gente briga e a gente só perde, né? Você já viu aquele vidinho assim, ó? Tem um vidinho agora que rola na internet, que é o cara escondido. Eu vou me esconder, deixa eu achar um lugar. Finge que é uma parede. Ele esconde assim, ó, e tá a mulher lá louvando Deus. E ele escreve assim, ó: essa é a esposa que queria botar fogo em mim agora de pouco, e agora está louvando o Senhor, né? Então toda vez que a gente vai brigar com a nossa esposa, a gente vai perder, irmão. Mesmo dando certo, a gente vai perder. E por que eu estou falando disso? Porque daí o que o marido faz? Ele vai lá comprar um chocolate, vai comprar uma caixa de bombom, vai comprar uma flor. O Rafa não compra? Rafa, vamos comprar, Rafa. Essa semana tem que comprar, hein? Para quê? Para chegar diante da esposa com agrado. Fala assim: você é a minha amada. Olha para tua esposa e fala: você é a minha amada. Você é a mulher mais linda do mundo, né? E a gente faz aquela encenação, irmão. A gente faz aquele teatro, vamos dizer assim, para agradar a esposa. Só que quando a gente está na igreja, diante da presença do soberano, a gente fica como se estivesse em qualquer lugar. A gente não tem coragem de abrir a boca e falar que ama o nome de Jesus. Ele é o Rei da glória, irmão. Se você está sentado aí respirando, é porque Ele permitiu que você estivesse. Se você acordou de manhã, é porque Ele colocou o fôlego de vida dentro do teu pulmão, para que você continuasse respirando. Se você sentou na mesa e comeu um almoço hoje, é porque Ele colocou o sustento lá. Então não chegue na presença dEle de qualquer maneira. Adore ao Senhor. Declare para Ele, fala: Senhor, Tu és soberano, Tu és grande, Tu és poderoso, Tu és eterno, Tu és o Deus que me ouve. Amém? E Deus, Ele é muito maravilhoso, irmão. Eu sou apaixonado por esse Deus. Por isso que quando a gente está aqui, ó, a pastora às vezes deve ficar brava comigo, começa a andar ali, eu fico chorando, e eu fico falando: Senhor, o que eu posso fazer? Porque eu quero Te agradar. Me ensine, Espírito Santo, como adorar o meu Jesus. Você já tem orado assim para o Espírito? E o Espírito Santo me ensina a adorar o Senhor Jesus. Me ensina como falar com Ele. Me ensina como me comportar diante da presença dEle. E eu fico falando para o Espírito Santo, eu quero conhecer Ele. Me leva mais perto do meu Cristo. Me leva mais perto do meu Salvador. Me leva mais perto do Senhor da minha vida. Isso queima no meu coração todo dia. A gente estava louvando ali, por mim não precisa nem ter palavra hoje, irmão. Eu só queria ficar declarando aqui, ó, que os pés dele vão estremecer a terra. Que Ele é o dono de toda a glória. Aleluia. Sabe aquela que diz assim, ó: e este é o som. Eu pego no alto, irmão, aqui é aleluia. Vai, Bruno, não para não. Eu não sei cantar, irmão, tem que ser você. E esse é o som, o carpinteiro batendo a porta. E ele está vindo, irmão. Batendo a porta. Ouça o barulho dele chegando. Esse é o som, o carpinteiro batendo a Aleluia. porta. O carpinteiro batendo a porta. E quando eu estou adorando ao Senhor, irmão, é como se eu escutasse Ele chegando, Caio.
É como se eu escutasse um som de cavalo batendo casco no chão aqui, fazendo aquele barulho. E ele dizendo assim, ó: eu sou o Rei da glória. Eu sou o Senhor soberano. Eu sou aquele que era, que é e que há de vir. Aleluia. Eu queria que você aplaudisse o nome do Senhor em nome de Jesus. E esse Deus ao qual eu falo, irmão, é o Deus que cria as coisas a partir do nada. Amém? Ele não precisa de algo existente para ele criar. Ele cria as coisas a partir do nada. A voz do Senhor, quando ela fala assim: a voz do Senhor, quando fala, ela cria algo. Então se prepare para ouvir a voz do Senhor nessa noite, porque Ele vai começar a criar algo dentro de você em nome de Jesus. Amém? Quem pode aí, abre a sua Bíblia comigo no livro de Marcos, capítulo 10, versículo 46. Aleluia. Santo é o nome do Senhor, aleluia. Amém? Posso ler? A palavra do Senhor nos diz assim: então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade. O filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Quando ouviu que Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, fala assim: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreenderam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais alto. Agora eu quero mais alto: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus parou e disse: chame ele. E chamaram o cego: ânimo, levanta-te, ele está te chamando. A palavra do Senhor fala que ele levantou, lançando a sua capa para o lado, deu um salto, pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: mestre, eu quero ver. Disse Jesus: vá, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Fala assim: seguiu Jesus pelo caminho. Primeira revelação para você nessa noite: não seja o crente que recebe a bênção e larga Jesus na primeira oportunidade. Quando ele fizer um milagre na sua vida, continua seguindo ele, tá? Não para no meio da jornada, continua caminhando com ele, porque eu não sigo pelo que ele dá, mas eu sigo por quem ele é. Amém? E a palavra vai dizer que então Jesus ele chega num certo lugar, existe uma multidão, tudo ali assolando. Você já imaginou como que era Jesus chegando num lugar? Eu vou colocar na sua mente agora como seria. Imagine se Jesus aparecesse aqui agora. Você ficaria sentado no seu lugar? O que você faria? Eu ia correndo dar um abraço nele, irmão. Eu ia pular no pescoço dele, dar um cheiro no cangote, falar: Senhor, como que eu esperei por esse momento? Isso é eu. Agora imagine a igreja inteira querendo fazer a mesma coisa. Ia virar o quê? Uma bagunça. Fala assim: bagunça. Porque todos iam querer estar perto de Jesus. E a palavra então fala que Jesus chega em Jericó e uma grande multidão. Quando a palavra de Deus fala grande multidão, não está falando de 50, de 100 pessoas, está falando de uma multidão. Quem já viu a marcha para Jesus lá em São Paulo, que tem aquela multidão de pessoas? É 10 vezes mais que aquilo lá. Porque aonde Jesus chegava, ele parava tudo o que estava acontecendo, e o ar era transformado, as pessoas eram impactadas, e elas queriam de alguma maneira tocar no mestre para ser curada. Amém? Porque eu entendi que se eu tocar nele, eu sou curado. Se eu tocar nele, eu sou transformado. Se ele olhar para mim e liberar uma palavra, a minha vida é mudada. Então eu vou fazer de tudo que eu posso, João, para chegar perto dele. Mas deixa eu falar uma coisa para você: ele está aqui. Sabe o que ele fala? Onde tiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei. Ele está no meio de nós. Então você não precisa esperar Jesus voltar para você tocar nele.
Você pode tocar nele nessa noite, você pode cheirar ele nessa noite, você pode abraçar ele nessa noite, você pode clamar ele nessa noite. Não precisa esperar ele voltar, porque ele já está nesse lugar. Essa é uma qualidade do nosso Senhor, a onipresença do nosso Deus. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Fala assim para o teu irmão: irmão, Jesus está aqui. O que você vai fazer? Amém? E a palavra de Deus fala então que Bartimeu, ele está ali naquele cenário, ele ouve que Jesus ia passar, ele entende quem era Jesus, porque ele ouvia as pessoas falando. Eu fico imaginando o cego Bartimeu, as pessoas falando: ó, aí está vindo o Messias, o mestre, o rei da glória, aquele a quem nós esperávamos. Porque por mais que Bartimeu não via, ele conhecia a profecia, porque ele já tinha ouvido falar que Jesus ia vir para libertar o povo e para trazer restauração para Israel. Ele não era um homem burro, ele era apenas cego. Ele ouvia, ali as pessoas passavam indo para o templo adorar, e elas conversavam do quê? De Cristo. Fala assim, de Cristo. Elas conversavam daquilo que ia acontecer. Então quando ele ouve eles falando: ó, Jesus chegou, ele fala: é o cara. Ele entendeu no sentimento dele, no íntimo dele, Átila: é o meu Senhor, ele chegou, é hoje que o meu milagre vai acontecer. Amém? Mas Bartimeu, ele era uma pessoa invisível para a sociedade. Ele é uma pessoa que ninguém ligava, ninguém dava moral para ele, ninguém dava atenção para ele. Quem já passou aqui no... Quem aqui vai para São Paulo? Você vai para São Paulo, irmão, a situação lá, a realidade que nós vivemos hoje é difícil, porque você passa num lugar e tem casona, aqueles palácios, aquelas mansão. Aí você anda mais 2, 3 ruas, tá um monte de barraca de gente morando debaixo da ponte, pessoas que não têm condição de nada, e ninguém está vendo. Por quê? Não é porque as pessoas não querem ver, é porque elas fingem que não veem. Por quê, pastor? Porque a gente só decide ver aquilo que nós gostamos, aquilo que vai fazer bem ao nosso coração. E as pessoas passavam perto de Bartimeu, e se acha que ele nunca pediu ajuda? Fala assim: pediu. Vamos ajudar eu, povo. Pediu. E Bartimeu, ele pedia ajuda, ele pedia socorro, só que ninguém podia ajudar. E quando as pessoas não podem ajudar, o que elas fazem? Elas fingem que não vê. Às vezes é assim dentro da igreja. A gente vê a situação do nosso irmão, e porque a gente não pode ajudar, a gente finge que não está acontecendo nada. A gente não tem a compaixão, a gente não tem a comunhão de chegar e falar: irmão, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, eu não tenho dinheiro, mas se você quiser eu posso orar por você. A gente pode levantar um clamor junto, a gente pode fazer uma campanha no monte junto. Não, mas não, sabe por quê? Porque cada um está cuidando da sua própria vida, e Deus não está querendo dessa maneira. Deus está levantando uma igreja que se preocupe com aqueles que estão caídos. Aleluia, amém ou não amém? Então Bartimeu está inserido nesse sistema, cego e invisível. A pior coisa que tem de ser cego, irmão, é ninguém te ver. A igreja às vezes está lotada de pessoas cegas espiritualmente, que vê, mas não quer enxergar o que está acontecendo. E Bartimeu está nesse sistema, enquanto muitos, só que tem uma diferença, porque Deus fala assim: Deus nunca vai tratar do jeito que eu trato. A palavra de Deus fala que ninguém deu moral para Bartimeu, ninguém estava olhando para ele, Vitória. Ele era invisível, só que o mundo rejeitou, o mundo fingiu que não via, só que o céu estava vendo ele. Ei, eu quero falar algo para você nessa noite. Às vezes você está orando e não está vendo nada acontecer. O céu está olhando para você. O céu está vendo a sua aflição, o céu está vendo a sua dor, e fica firme, porque o teu milagre vai chegar em nome de Jesus, amém? Enquanto muitos tratavam Bartimeu como problema, o céu tratava Bartimeu como propósito. E essa é a visão que a igreja precisa amadurecer. Eu e a pastora, quando a gente vê uma pessoa chegar na igreja de qualquer situação, qualquer lugar, não importa como ela esteja, a gente não vê o problema que ela carrega, mas a gente vê o propósito que Deus vai fazer através da vida dela. Nós precisamos começar a olhar as coisas com a ótica do céu, com aquilo que o céu está revelando. Porque enquanto eu olho para uma pessoa e vejo que não tem futuro, o céu olha para aquela pessoa e fala: aí tem um grande libertador.
Enquanto eu olho para uma pessoa e as pessoas falam assim, aquele ali não tem mais jeito, o céu está falando, aquele ali vai ser um grande evangelista da minha presença. Enquanto você olha para uma pessoa e fala que ela não tem futuro, o céu olha para ela e fala, aqui vai um pastor pregar o meu evangelho. Sabe por quê? Porque Deus não depende de você para fazer a obra, Deus depende somente dele, e ele faz do jeito que ele quer. Amém? Então Bartimeu está ali naquele sistema inserido, invisível e rejeitado. Só que o céu está olhando para ele. Só que a palavra de Deus, quando a gente vai olhar o que a palavra de Deus diz, em Salmos 34, 17, diz assim, ó: os justos clamam e o Senhor os ouve. Fala assim, o justo clama e o Senhor os ouve. Irmão, se Deus às vezes não está ouvindo a nossa oração, é que a gente precisa ser um pouquinho mais justo com aquilo que Deus está nos chamando, com aquilo que Deus está fazendo. Porque é fácil a gente olhar para o Senhor e falar, Senhor, o Senhor não ouve a minha oração. E se Deus for olhar para a gente e for começar a listar tudo aquilo que a gente não faz? E se Deus for olhar para a minha vida e falar assim, ó, pastor André, pastorzão, já pensou, Caio, Deus falando com nós? Aí, pastorzão, era para você acordar de madrugada orar, você não orou. Era para você ir fazer visita na casa do irmão, você não foi, mas eu fui, tá? Estou dando um exemplo, eu e a pastor, nós foi fazer visita. Então Deus, ele tem esse cuidado com a gente. É a gente que não tem o cuidado de falar com o Senhor. E Bartimeu então, ele chega nesse tempo e clama ao Senhor e fala para Deus e fala, Deus, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Fala assim, tem misericórdia de mim. Jeremias capítulo 33, 3 diz assim, ó: clama a mim e responder-te-ei. Ou será que a palavra de Deus é mentirosa? Não, se a palavra de Deus está falando, clama a mim que eu vou te responder, o que está faltando para Deus responder a nossa oração? Fala assim, o que, pastor? Está faltando a gente clamar, está faltando a gente pedir, está faltando a gente buscar. Jesus, ele já liberou todas as bênçãos dos céus espirituais para mim, para a sua vida. A gente só não tomou posse ainda porque a gente não entendeu. A gente está na igreja pedindo campanha e oração por uma coisa que já é nossa, por uma coisa que Deus já nos entregou. Deus está falando para mim e para você, vocês não recebem porque vocês não sabem pedir, vocês não alcançam porque vocês não sabem buscar. Buscar-me-eis e me achareis quando vós me buscares de todo o vosso coração. Aleluia! Esse tempo está chegando. Fala assim, esse tempo está chegando. Irmãos, Deus não responde aparência, Deus responde clamor. Deus não responde o que você faz, Deus responde o que você clama. Pastor, mas como assim Deus não responde aparência? As pessoas acham que Deus vai responder ele por aquilo que ela é. Não, não é, irmão. É por aquilo que o teu coração clama, é por aquilo que você grita. Eu falo para o Senhor todos os dias, falo, Senhor, se a gente for para o culto e a sua presença não estiver lá, Pai, que não tenha culto, que não tenha nada, porque eu não quero ficar num lugar que o Senhor não está. Você não pode desejar estar em outro lugar aonde o Senhor não esteja. Fala assim, eu não posso desejar. Amém? O céu ouve o que a multidão manda calar. Aí Bartimeu está ali naquele momento, Jesus está passando, o rei da glória, o milagre dele, Átila, que o Átila recebeu um milagre, né? E o povo começa a falar para Bartimeu, né, irmão? Né, Átila? O povo começa a falar para Bartimeu, fica quieto, cara, você está atrapalhando ele. Você acha que ele vai parar para olhar para você, um cego imundo? Você está sujo, você é rejeitado, você é invisível para a sociedade. Só que quando as pessoas começam a falar, ele ergue ainda mais a voz dele e fala, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ei, quem está calando a tua adoração? Quem está calando o teu clamor? Ai, pastor, eu parei de orar porque o fulano falou. Não, você parou de orar porque você não tem fé. Você parou de orar porque você não tem constância. Eu vou continuar clamando. Ai, mas não vai dar certo, o problema é seu. Eu vou continuar buscando ele. Aleluia. Amém ou não amém? Ei, não ouça a voz que vem de fora. Se a Larissa, eu vou falar, se a Larissa fosse ouvir a voz do mundo, irmão, o Vinícius estava lá na casa dele agora assistindo Fantástico.
Se a Elô fosse ouvir a voz do mundo, o Murilo estava lá na casa dele, lá com dor na perna, porque ficou jogando bola. Só que não, eles resolveram ouvir uma voz diferente, né? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Irmão, aquele que clama, encontra. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes, coisas maravilhosas. Eu não sei como está a sua vida, irmão. Se Deus permitir, um dia eu vou saber. E eu não sei como você está vivendo, mas comece a clamar, comece a buscar a presença dEle. Coloca o teu problema diante dEle e fala: Senhor, tem misericórdia de mim. Por mais que o povo vai tentar te calar, irmão, continua clamando, continua buscando, continua adorando, continua clamando ao Senhor e orando a Ele. Fala: Senhor, eu não quero saber se vai demorar, eu vou continuar buscando o teu nome, eu vou continuar clamando o teu nome. Eu estava aqui no culto aqui do encontro, tudo novo, quando a gente voltou, e o Bruno quebrou minhas pernas, quando ele abraçou a esposa dele e falou assim: ó, hoje eu estou recebendo a minha esposa de volta. Que fazia 2 anos, Bruno, 2 anos que ele não via o brilho do Espírito, e agora está a família inteira. Sabe por quê? Um clamor tem poder, irmão. Uma oração feita na presença do Senhor, ela tem poder. Uma oração feita de joelhos no quarto da presença do Senhor, ela transforma a vida, ela gera milagre, ela traz restauração. Ei, só precisa voltar a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aleluia. Aplauda ao Senhor. Eu posso clamar, eu acredito que eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. E a palavra do Senhor fala que muitos estavam repreendendo Bartimeu naquele tempo, falando assim: cala, para de falar. E a multidão representa a pressão que vem sobre a sua vida quando você chega lá no trabalho do teu pai. Quando você estava sozinho na tua casa, os teus amigos batiam na porta e falavam assim: Pedro, vamos lá com nós, Pedro, dar aquela desandadinha. Vamos lá com nós, Pedro, voltar a beber uma cervejinha, vamos, Pedro. Aí o Pedro se colocou em posição: Jesus, filho de Davi, continua tendo misericórdia de mim. Não ouça a voz de fora, ouça somente a voz do Senhor. A multidão tentou calar Bartimeu. Quantas vezes tentaram calar o meu sonho? Quantas vezes tentaram calar, irmã Marcela, o propósito de Deus para mim? Quantas vezes tentaram calar, irmão, aquilo que Deus me chamou para fazer? Só que eu tampei meus ouvidos para aquilo que as pessoas estavam falando. Sabe, Rafa? Começa a tampar os teus ouvidos porque as pessoas estão falando. A tua casa é uma bênção, você sabe disso. A tua família é uma bênção. E propósito, irmão, que ter debaixo dos céus promessa, ela se cumpre. Nós já profetizamos em nome de Jesus que teu filho vai vir, a tua casa vai servir, e vocês vão crescer no Espírito do Senhor. Sabe por quê? Porque não estamos ouvindo a voz de homem, estamos ouvindo a voz do Senhor. Amém? A palavra do Senhor vai falar de uma mulher na Bíblia chamada Ana. Fala assim: Ana, mulher de Eucana. Olha o nome do cara, que nome bonito, Eucana, né? Oh, vamos lá no Martins lá, pegar o meu Eucana lá, né? Mas o nome dele era Eucana, e a palavra de Deus fala que ele tinha 2 esposas. Fala assim: 2 esposas. Como a pastora falou quinta-feira, não pode mais, tá, irmão? Vai querer dar uma de sabichão aí, falando: a Bíblia falou que podia, vai que vai pro inferno, tá? É uma só, tá bom? E não, às vezes não é nenhuma, não dá conta nem de uma, vai ter 2, misericórdia. Ô, irmão, já pensou uma mulher brigando com você? Agora imagine 2, né? Você briga com uma, faz parte, ela tem que outra para brigar. Está repreendido em nome de Jesus. Fala assim: está repreendido
Em nome de Jesus. Coloca para mim aqui na tela, aqui a mídia, deixa eu aqui, 1 Samuel 1, capítulo 1, versículo 10. A palavra de Deus fala que Eucana tinha 2 mulheres. E ele era um homem tão íntegro ao Senhor, pastor Cristiano, que ele subia a oferecer holocausto pelos filhos que a mulher dele dava, chamada Penina. E Penina, ela tinha filhos, ela gerava filhos, que ela parecia agir que quer ter mais filho, né, João? Está repreendido também, né, João? Ou não está também, deixa Deus fazer. E a palavra do Senhor fala que ela ficava zombando de Ana, porque Eucana ia lá e fazia sacrifício pelos filhos. Então ela ia lá e tirava sarro. E aquela mulher, ela tinha uma mente amargurada, ela tinha uma mente entristecida pela situação que ela sofria. Porque você imagine uma mulher dentro de uma casa, um marido que tinha outra esposa, e a outra esposa era frutífera, fértil, fazia filho que nem coelho, e ela não podia fazer filho. E o maior sonho dela era ter um filho para dar para aquele homem. Achou aqui? Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Vira. E votou um voto. Fala assim, votou um voto, dizendo, agora eu que leio: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. A palavra de Deus fala que essa mulher estava amarga por dentro dela, chorando, porque ela queria dar um filho para o homem dela, para que ele se sentisse feliz. Mas a palavra de Deus fala que Eucana amava Ana. E essa mulher um dia entrou numa sala, Eucana está sentado conversando com o profeta Eli. Ela se agacha e começa a chorar, e ele olha para ela e fala: mulher, tu estás embriagada? A voz de Satanás: tu estás embriagada, mulher? Tu bebeu? Né? Parecendo umas mulheres de hoje que fica tafuiada no bar. Mas tem, né? Coisa feia. Mas Jesus está voltando, amém? Em nome de Jesus, vai levar a sua igreja. E ele falou: mulher, tu estás bêbada? Ela falou: não estou. Eu estou clamando ao meu Senhor, e estou pedindo a Ele que Ele se atente a mim e ouça a minha oração. E a palavra de Deus fala que então o profeta olha para ela e fala: mulher, que seja feito conforme a tua fé. E a palavra fala que Ana então ela levantou, foi embora com seu marido e teve um filho. E ali nasceu o maior profeta que a palavra do Senhor já existiu. Nasceu o profeta Samuel, um homem voltado ao Senhor. Mas sabe qual foi a diferença de Ana? Fala assim, qual, pastor? A direção da oração dela. Enquanto muitos oram para seu benefício, ela orou para o benefício do reino. Ela não pensou somente na vida dela. Deus está falando para a igreja nessa noite: você precisa saber como pedir, você precisa saber como orar, você precisa saber como clamar, você precisa saber como chegar diante do Senhor. Ela falou assim: Senhor, se o Senhor me der um filho, eu devolvo ele na tua casa, e ele viverá todos os dias na tua presença. Comece a orar diferente, irmão. Quer uma casa? Fala: Senhor, se o Senhor me der uma casa, a minha casa será chamada casa de bênção, a minha casa será ponto de pregação, a minha casa será lugar de cura, a minha casa será lugar de restauração. Pai, se o Senhor me der um carro, Pai, eu vou começar a pegar as pessoas que não têm carro e vou começar a levar para a igreja. Eu vou fazer 10 viagens por noite, mas eu vou levar para a igreja. Ei, quando a sua oração, quando o teu clamor tem propósito direcionado do céu, não tem como Deus não te ouvir. É o Deus que te ouve. Amém? Glória a Deus. Quando nós rompemos as barreiras que estão à nossa frente, nós vivemos milagres. Nós precisamos derrubar algumas coisas que estão à nossa frente. Tem sim, irmão. Tem hora que você tem que chegar e enfiar o pé na porta, enfiar o pé na parede, Jefferson. Aquela parede que está meio construindo. Quem já viu o pedreiro que constrói a parede meio assim, ó? Já ou não viu? Já viu ou não viu? Dá ou não dá vontade de chutar? Ou é só eu? Ninguém quer chutar uma parede torta? Irmãos, vigia, não pode mentir para o Senhor, hein? Então por que o pastor está falando isso? Porque tem momentos, irmãos, que você precisa romper com as barreiras que estão na sua vida.
A palavra do Senhor fala que quando Jesus passou perto do cego Bartimeu, e ele clamou mais alto, a palavra fala que Jesus, fala assim, Jesus parou. Primeira coisa que eu quero falar para vocês a respeito disso: toda vez que você clamar mais alto, Jesus vai parar na sua frente. Irmão, se depender da sua fé, vai ser difícil. Ainda bem que Jesus não depende da minha nem da sua fé, só da vontade dele. Eu vou falar de novo. Toda vez que você clamar mais alto, Jesus vai parar diante de você e vai olhar para você e falar: ei, o que queres que eu te faça? Amém? Que não seja da boca para fora, mas seja do teu coração. E a palavra fala então que o cego clama, Jesus para e fala: chama ele para mim. E quando fala assim, chama ele para mim, não tem nenhum pano aqui? Vou usar esse. A palavra de Deus diz que o cego Bartimeu, a primeira coisa que ele fez, ele pegou a sua capa e lançou ela fora. Sabe por quê? Porque ele entendia que a vida dele ia ser transformada, porque ele entendia que a vida dele ia ser mudada. E na mente dele, Pedro, ele já estava enxergando: eu nunca mais vou ser a mesma pessoa, porque ele parou para mim, ele está falando comigo e ele vai me tocar agora. E a palavra fala que quando ele joga a capa, ele está jogando o seu passado, ele está jogando a sua vida antiga, ele está jogando toda a rejeição, ele está jogando todo o pecado, ele está jogando toda a amargura que foi colocada dentro do coração, ele está jogando toda a raiva que ele passou e falando: ei, isso não tem mais poder sobre a minha vida. A partir de hoje eu me encontrei com meu Senhor. Aleluia, meu Deus. Sabe por quê? Porque Deus ouve rico, ouve famoso, ouve milionário, mas também Deus ouve o fraco, irmão. Deus também ouve o pobre. Deus também ouve aquele que foi esquecido. Quantas vezes a gente vai orar, irmã Gisele, é tu mesmo, irmã, e fala assim: Deus não está me ouvindo. Você que pensa, irmão. Ai, mas Deus ouve meu irmão e não ouve a mim. Deus te ouve. Deus ouve todos que estão clamando o nome dEle. Deus, Ele não faz acepção de pessoas. Deus está ouvindo o teu clamor, Lohan. Deus está ouvindo a tua oração, meu irmão. Aleluia. E no tempo certo Ele vai vir com a resposta. No tempo certo Ele vai vir com a presença. Irmão, não importa se vai ser fraco, eu não importo se você vai estar chorando, se você vai estar prostrado, eu não me importo, Deus não se importa se você vai estar jogado numa lama. Ei, só continue clamando ao nome do Senhor, continue orando ao nome do Senhor, porque a força não está em quem ora, a força está em quem ouve. A força não está em quem está orando, a força está em quem está ouvindo. Ei, Ele não precisa da tua força, Ele só precisa do teu clamor. Fala assim: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aleluia, aplauda Ele. Glória. E a palavra de Deus fala que quando Bartimeu, ele é chamado por Cristo, ele joga a sua capa. Vou pegar de novo, tá? Ele saiu do lugar que ele estava, Caio. Ele decidiu mudar a história dele. Ele saiu do lugar de solidão. Às vezes tem lugares que você mesmo entrou. Às vezes tem lugares que você mesmo está participando, que você mesmo se assentou, e não foi Deus que te colocou lá. E a gente demora para sair porque demoramos para entender que Ele está nos chamando. Hoje Deus está convidando algumas pessoas a saírem do lugar de solidão, a sair do lugar da rejeição. Ah, pastor, mas eu fui rejeitado pelo meu pai e pela minha mãe. Sai daí, irmão. Sai desse lugar. Pastor, mas as pessoas se desfizeram de mim. Sai daí, irmão. Onde as pessoas não estão aptas para semear na tua vida, sai desse lugar. Sai desse ambiente.
Sai desse lugar de tristeza. Ah, pastor, meu coração está triste. Ai, porque não aconteceu? Ei, a palavra do Senhor fala que a alegria dele é a nossa força. Vem para a alegria de Cristo. Sai do lugar que você está e entra no lugar onde Jesus quer te colocar nessa noite. Em nome de Jesus. Salmos 41. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Isaías 59:1. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para que não possa te ouvir. Fala assim comigo: Jesus, nessa noite eu vou clamar cada vez mais alto, até o Senhor parar e atender o desejo do meu coração. Quem vai fazer isso nessa noite? Às vezes não, muitas das vezes, a gente só não vive milagre porque a gente não acredita, irmão. A gente não vive uma coisa sobrenatural só porque a gente não entende, porque a gente não clama, porque a gente tem vergonha de falar com Ele. Eu achei que ela ia pegar o microfone, né? Eu até assustei, ó. Deu até tremedeira, irmão. A pastora, ela tem medo da diretora da escola. Eu tenho medo quando ela sobe para pegar umas coisas na minha mão. Brincadeira. O que eu estava falando? Gente, eu tenho que parar desse jeito. Olha o TDAH, agora esqueci. Continue clamando. Continue buscando ao Senhor. Por que eu falo isso, irmãos? Porque eu já contei e falo de novo. Eu perdi as contas de quantas vezes eu fui na casa da minha sogra lá, batendo no portão, falando: sogra, quero o quê? Eu preciso chorar. Eu não estou bem, eu estou assim. E eu clamava, irmão, e eu chorava. E ela falava assim: filho, né? Fique em paz, né? Vai dar tudo certo. Mas a dificuldade, irmão, que para quem está passando é difícil acreditar. Para quem está vivendo é difícil entender. Porque a confiança ela foi abalada. A esperança ela foi tirada do coração. E você olha para um lado, não vê saída, olha para o outro, não vê saída, e você fica perdido sem saber o que fazer. E não adianta as pessoas ficarem falando, são vozes na multidão calando a nossa adoração. E eu não conseguia mais entender nada. E eu falava para o Senhor: Senhor, eu tenho orado, eu tenho buscado, e eu não tenho visto resposta. Eu não aceito. Aí eu comecei a falar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E comecei a voltar a confiar nele. Eu peguei a capa do passado, joguei ela fora, saí do lugar de tristeza. Eu ia na minha casa todo dia na hora do almoço chorar. E chorava. Só de lembrar. Eu chorava. E falava assim: o Senhor não está me ouvindo. Foram 30 dias, pastor Cristiano, chorando. Eu não conseguia trabalhar. Eu não tinha vontade de viver. Porque achava que Deus não me escutava mais. A minha vida acabou. Só não tentei, irmão, mas pensei. Falei: Senhor, como que eu queria morrer. Dirigi o carro. Quantas vezes eu tive vontade de bater num poste. E doía. Só que um dia ele parou para mim, irmão. Um dia ele parou para mim. E quando ele parou, Cristiano, eu falei assim: Jesus. Eu estava na cozinha da minha, na copa da minha casa. Eu deitei no chão, ponhei a cabeça no pó. Eu falei assim: ó, Jesus, se tu me amas, tem misericórdia de mim.
comecei a chorar. Só que agora meu choro não era mais de tristeza, eu chorava de alegria. Eu levantei confiante, saí do lugar de solidão e comecei a clamar ao Senhor. Falei: Senhor, a minha casa, a minha família, a minha vida vai ser para adorar o teu nome. Nós seremos referência aonde nós estivermos. Irmão, eu orei na doideira, irmão. Eu não estava nem aí se as pessoas estavam acreditando. Eu acreditei, irmão, porque eu estava orando para quem podia mudar a minha história. Cadê o louvor? Pode ir subindo aqui. E eu comecei a falar: Senhor, eu sei que no tempo certo, no tempo oportuno, ainda que a árvore esteja cortada, ainda que a árvore esteja podada, ao cheiro das águas, ela voltará a brotar, e eu vou viver o meu milagre. Aleluia, aplauda o Senhor. Filho de Davi,